Tá bom, então vamos começar. Cláudia, você poderia botar aquela tela principal com as regras e tal? Bruno, Cláudio. Agora eu estou vendo a imagem Ricardo vai colocar. Ah, tá bom. Bom, bem-vindo a todos. Tá? É um prazer hoje contar com a presença dos palestrantes da Diana Moreira, da Universidade de Califórnia, Davis, do Pedro Palotti, pesquisador do IPEA, da DIEST, e da Natália Koga, também da DIEST e do IPEA. Bom, ambos vão apresentar pesquisas que têm uma temática muito semelhante, tá? Eles vão analisar como prefeitos, no caso da Diana, e servidores federais, no caso da pesquisa do IPEA, né? Como eles utilizam evidências científicas como e se eles utilizam evidências científicas para tomarem decisões, tá? E uma coisa que eu estava lendo, assim, os dois estudos são de altíssimo nível e partem de um referencial teórico e biográfico bem distintos. O Pedro e a Natália são... A Natália é jurista e também tem doutorado na área de administração pública. O Pedro é cientista político e também da administração pública, doutorado na administração pública. E a Diana é economista, então, quer dizer, tem um referencial biográfico diferente, utilizam metodologias também diferentes, mas tratam de temas bem parecidos, como umas perguntas diferentes também. Então, são duas apresentações bem complementares, tá? Como a Diana não é da casa, eu vou falar um pouquinho mais da Diana, tá? Isso é uma coisa que assim, hoje eu estava lendo o estudo dela, tal, eu fui na página dela e vi que a Diana é uma pesquisadora bastante jovem, tá? E já está com um artigo na American Economic Review, o outro praticamente aceito também, tá? Assim, é impressionante. Fico assim feliz quando eu vejo uma jovem brasileira brilhando no mundo e parabéns, Diana. Agora eu passo a palavra para a Diana. Obrigada, muito obrigada aí pelo convite e generosa as suas palavras aí sobre os trabalhos. Eu também estou muito feliz. Na verdade, esse trabalho que eu estou apresentando hoje, ele saiu hoje na American Economic Review. Então, eu acabei de receber o e-mail que que ele saiu na edição de maio, né? Então, estou super feliz aí. Então, eu vou compartilhar, né? Posso compartilhar? Por favor, pode. Posso compartilhar, né? Então vamos lá. Compartilhar aqui os slides. Diana, eu esqueci de falar uma coisa sobre as regras do seminário. Então, tá. A Diana terá 25 minutos para apresentar, eu sempre deixo passar um pouquinho. E depois a Natália e o Pedro vão também falar por 25 minutos. E depois vamos abrir para as perguntas. As perguntas serão via o chat, então as pessoas irão escrever as perguntas. E no final das duas apresentações, eu vou ler as perguntas e os palestrantes vão responder. Tá bom? Por favor. Posso começar? Então, eu vou começar meu timer aqui também, para eu não me perder aí nos 25 minutos. Então, eu vou apresentar... Vocês estão vendo, né, o slide certinho? Então, né? Então, eu vou apresentar um trabalho que foi feito em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, que é baseada em Brasília, e o time de pesquisadores, incluindo eu, o Jonas, o Gautam e o Juan Santini. E o título é Como Pesquisa Afeta Política Pública, né? Com base em uma evidência experimental de 2.150 municípios brasileiros. Então, vamos lá. Então, qual é a motivação aqui? Eu até mudei a motivação depois que eu escrevi o capítulo
né, que eu estou escrevendo um capítulo junto com o pessoal do IPEA, e eu acho que me fez repensar um pouco na motivação até do artigo. Então, eu resolvi alterar um pouco aqui para minha apresentação de hoje. Eu acho que política pública, né, na melhor das possibilidades, ela é muitas vezes com base em boas intenções, né? Tem uma pessoa que está querendo fazer coisas boas, positivas para a sociedade, e quando isso, né, deixando de lado outras barreiras que existem, né, que são inevitáveis, de grupo de interesse e tudo mais, mesmo assim, mesmo quando a pessoa está com boas intenções, a gente sabe que isso não é suficiente, né? Uma boa prática médica para você curar uma doença, você não, uma boa intenção não faz milagre, né? Não faz o que você realmente quer para resolver o problema. Então, você pensando no como o médico age, basicamente ele tem todo um papel de diagnosticar o problema, de uma vez o problema, ele sabe qual é, ele olha que no passado foi implementado com outros pacientes, o que funcionou, o que comprovadamente funcionou, aplica o tratamento, observa o paciente, ajusta o tratamento se não está funcionando. Enfim, é um sistema né, bem sistemático de você documentar, identificar erros e sucessos que foram feitos por outras pessoas e olhando no futuro que erros e sucessos estão sendo feitos. Então, a evidência está muito integrada no processo de uma boa prática médica, né? Agora, tem um potencial enorme de você, quando a gente pensa em política pública, tem um potencial enorme de você fazer política pública com base em evidência, principalmente nessa etapa, né, que é uma etapa de você consultar qual é a minha proposta para resolver um problema específico. Por que eu digo que tem muita potencial? Basicamente porque a gente hoje em dia se conhece muito, né? Tiveram várias avaliações de políticas públicas que funcionaram, outras não funcionaram, então a gente sabe-se muito mais do que quais são esses possíveis tratamentos e qual a eficácia desses diferentes tratamentos. Então isso gera um potencial enorme para ser usado em política pública. Mas tem várias perguntas que ainda permanecem. Então, será que políticos, né, as pessoas que estão na ponta tomando decisão, será que eles valorizam essa informação? Será que eles, quando eles têm uma informação com base em estudo científico, eles realmente mudam o que eles acreditam sobre a eficácia de uma política? Ou eles simplesmente pegam aquilo para né, você só vender, só para inglês ver, e não é uma coisa que eles realmente mudam a forma que eles pensam sobre a política? E será que eles adotam uma nova prática, uma vez que eles aprenderam que aquela prática funciona? Então, esses ingredientes, de certa forma, eles são necessários para que né, existe essa tradução de evidência para que o público se beneficie. O que a gente vai fazer no estudo que eu vou apresentar é basicamente perguntar se esses três elementos, né, que são fundamentais para fazer política pública com base em evidência e realmente usar o aprendizado que a gente já construiu, se isso realmente acontece em governos municipais, se existe evidência aqui de que isso pode ser uma realidade em governos municipais no Brasil, né? Uma outra motivação do estudo é basicamente perguntar se informação é realmente uma barreira, né? Porque a gente pode pensar que não, na verdade, o problema é político, o problema é falta de interesse, é capacidade técnica, é milhões de coisas que não tem nada a ver com informação. Então, a gente também está tentando entender o quanto informação sobre a eficácia de uma política é uma restrição no processo de fazer política pública, né? Então, o que a gente vai fazer na prática? A gente tem 2 experimentos, tá? Os experimentos são feitos com gestores municipais no Brasil.
Então, o primeiro experimento que eu vou falar mais sobre ele, e eu acho que no segundo experimento eu vou bem corrido, assim, e talvez eu vou ter que pular alguns slides aí pelo tempo. Mas o primeiro experimento que eu acho que é o mais importante, o que a gente fez foi uma estratégia de larga escala, né, onde a gente fez um experimento com cerca de 2.000 prefeitos que foram eleitos em 2016, e a gente fez uma intervenção logo antes deles entrarem no mandato, deles começarem a serem prefeitos. E aí, o que a gente fez? A gente fez quase um treinamento, né, com esses prefeitos, falando sobre uma política que eles poderiam implementar nos municípios que era low cost, né, que era baixo custo, então era eficaz e baixo custo. E o que a gente fez foi mensurar a adoção dessa política até 24 meses depois desse treinamento inicial que a gente fez com os prefeitos. E aí, esse primeiro experimento, ele está tentando entender, acho que a pergunta talvez mais importante, que é o quanto, se é possível, né, o que a gente mostra se é possível que, ao você oferecer evidência aos gestores municipais, será que eles tomam decisão de adoção de política com base nisso? Isso é um caminho possível, factível. Então, isso é o que a gente está mostrando no primeiro experimento. Agora, tem vários problemas no primeiro experimento, de certa forma, porque ele é limitado em termos o que exatamente o prefeito está aprendendo, que está fazendo ele mudar a decisão de adotar de política, né? Será que é porque né, o que faz ele mudar a posição? Exatamente o resultado científico, ou é simplesmente porque ele acha que ele confia em mim e ele realmente adotou independente da informação, do conteúdo informacional. Então, o segundo experimento está tentando realmente separar um pouco mais esses mecanismos que fazem entender né, o quanto eles valorizam de fato a informação que está vindo de pesquisa científica, o quanto eles mudam, né, não só tomam a decisão, mas como eles mudam a forma de pensar sobre essas pesquisas. E aí isso a gente fez um segundo experimento em paralelo, assim, né, que é com prefeitos, não só com prefeitos, mas com gestores municipais, e foi feito ao longo do tempo, tá? E aí esse tem um espírito mais de que a gente chama de Lab in the Field Experiment. Então, é mais uma interação com cada um desses gestores que quase participa de uma sessão num tablet, e aí a gente vai guiando o gestor e ele vai aprendendo sobre a informação de pesquisa, mas tudo acontece num tablet e é menos real life, né? Menos uma experiência de vida, assim, né? E basicamente a gente está interessado em entender um pouco mais como é que ocorre essa demanda pela informação, como é que eles mudam percepções contra a eficácia. Então vamos lá, qual é o contexto? Vou falar bem breve, né? Porque todo mundo conhece o contexto que a gente está falando. Talvez uma coisa importante a enfatizar, que a gente vai estar falando sobre duas políticas em cada um desses experimentos. Um é sobre você aumentar compliance, aumentar pagamento de PTU, pagamento de taxas locais, uma política que facilita isso para o gestor, e outra política com respeito à primeira infância. Então, a gente vai estar olhando, né, o resultado de pesquisas científicas sobre esses dois tipos de políticas, e essas políticas são basicamente dominadas por municípios no Brasil, o que é importante porque a gente tem que estar olhando em coisas que o prefeito consegue tomar decisão, né? A segunda elemento aqui do contexto é que a gente vai estar basicamente olhando para
essas conferências. Então, a forma que a gente atuou foi explorando essas conferências da Confederação Nacional dos Municípios, né? Foi uma parceria super bacana, eu acho que é um potencial enorme que a Confederação oferece, que basicamente ao unir todos esses prefeitos num único lugar e fazer um acompanhamento, então, em vários momentos do ano, eles fazem esse tipo de conferência em que eles, né, põem né, muita gente no mesmo lugar, permite você fazer treinamentos numa escala enorme, assim, e muito interessante. E eles mesmos fazem diversos treinamentos, que não é exatamente o que a gente vai estar focando, mas eles, então, é super informativo para os gestores, é um papel muito legal. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do né, do como essas conferências acontecem e como é que a gente conseguiu implementar um experimento com 2.000 municípios, né, metade dos municípios no Brasil, mas num custo super baixo, porque todo mundo já está em Brasília, então a gente não precisa, né, o custo era baixo de você fazer uma intervenção que atinge né, a diversidade de municípios do Brasil. Então, o experimento que a gente fez foi uma sessão, né, que basicamente os prefeitos eram convidados para participar dessa sessão. Todos os prefeitos que estavam registrados para participar da conferência da CNM, a gente usou como a nossa sampling, né, sampling frame, então a gente está olhando o universo da nossa amostra, são todos os municípios que estavam registrados para participar da conferência, e aí a gente pegou todos esses municípios e aí metade desses municípios, mais ou menos, a gente convidou para participar da nossa sessão. E aí, isso de forma aleatória. Então, metade dos municípios são convidados para participar da sessão. Isso é para vocês terem uma ideia de quais são esses municípios. Então, em vermelho, são municípios que foram convidados para participar da sessão. Em azul, são aqueles que não foram convidados. A gente tinha uma capacidade limitada de quanto a gente poderia ofertar esses cursos, porque tinha uma sala apenas, então era natural que a gente não convidasse todos os municípios, porque não tinha espaço físico para isso. Então, o que a gente vai fazer, basicamente, é comparar, né, os municípios em vermelho com os municípios em azul. Essa é a comparação principal que a gente vai estar olhando no primeiro experimento. A gente observa que esses municípios, em geral, eles são muito parecidos, dado que eles foram aleatorizados para estar em cada um desses grupos. A única diferença é em idade, então tem uma diferença pequena aqui de idade, mas, em geral, eles têm características muito parecidas. Agora, o tratamento. Então, o que aconteceu? A gente convidou prefeitos para participar da sessão. A gente, né, tinha o contato via a CNM, facilitou essa né, chegada num prefeito que ainda nem prefeito né, que vai entrar, vai ser empossado. Então, esse é uma coisa muito bacana da CNM, que permite você né, atuar com o gestor local e fazer esse apoio, mesmo em transição política, que é tão custosa, né? Então, transição política muda todo mundo, é muito difícil você fazer uma continuidade. Então, a Confederação e outras associações no Brasil também têm esse papel bacana de continuidade. Então, o que a gente basicamente convidou esses prefeitos e prefeitas para participar da sessão. A gente não podia obrigar ninguém a participar, é basicamente um convite e né, eles sim têm interesse, eles comparecem à nossa sessão. A gente enfatizou que era com base em pesquisa, né, enfatizou o nome da universidade para marcar que era algo com base em pesquisa. E o que era a sessão? Então, era uma sessão que durava 45 minutos, e a gente falava sobre como eles podem aumentar a receita tributária local com base em mandar cartas lembrete. Então, é uma política específica de como aumentar a arrecadação tributária
ao mandar cartas lembretes para os cidadãos e lembrar eles a pagar as taxas que eles deveriam pagar, né, os tributos que eles deveriam pagar. Agora, então, isso foi uma sessão que durou 45 minutos, a gente fez essa sessão, uma apresentação, e depois dessa apresentação, a gente deu um folhetinho que resumia o que a gente discutia naquela sessão, e eles levavam isso para casa e podiam, enfim, informar o seu próprio staff. Eu não sei se está aqui... Eu tirei. Mas então essa é o que era a sessão, basicamente, né? Então tem aquela sessão enorme da CNM, né, que vocês viram, e aí tem diversas sessões paralelas que acontecem quando aquela plenária, às vezes, não está acontecendo, né? Então, e uma dessas sessões foi a sessão que a gente ofereceu, que era, então, que a gente mostrou, então, era uma pessoa que está familiarizada a lidar com políticos, né? E aí ela fez uma apresentação que durava 45 minutos, na verdade 30 minutos e 15 minutos para pergunta e resposta, e o que eles aprendiam, basicamente, ou o que a gente falava sobre, né? Alguns talvez já soubessem alguma coisa que a gente tenha falado, mas... então, a gente falou basicamente sobre mandar uma carta lembrete antes da data de pagamento. Isso é uma política que foi avaliada em diversos lugares, incluindo em países da América Latina. E tem um efeito surpreendentemente efetivo de aumentar a arrecadação tributária. Na verdade, não aumentar a arrecadação tributária, aumentar compliance, né? Aumentar que as pessoas paguem no dia e facilitando o planejamento, enfim, da prefeitura. E, além disso, a gente falava o que componentes, o que eles poderiam colocar nessa carta lembrete que aumenta ainda mais a eficácia da carta. Então, lembrar de qual a data que eles têm que fazer esse pagamento, lembrar que tem probabilidade deles serem auditados, caso eles não paguem, e lembrar de social norms, né? Lembrar que os vizinhos estão pagando, e isso também é um outro componente que ajuda corrobora isso. Além disso, a gente deu um exemplo de uma carta que eles poderiam usar com alguns ingredientes que a gente está falando aqui, para facilitar, caso eles queiram implementar aquilo, eles já têm um formato para mandar. Então, qual é a primeira elemento que a gente está interessado? É o efeito de attendance, né? Então, a gente está interessado quem são aqueles políticos que realmente estão interessados em aprender sobre evidência. E o que a gente mostra é que 40% dos prefeitos, lembra que a gente convidou, né, metade dos prefeitos para participar, e aí só 40% dos prefeitos realmente compareceu à sessão. Então, o que é de se esperar, né? Então, a nossa sessão está competindo com milhões de outros questões profissionais, possibilidade de interagir com outros políticos e tudo mais, mas ainda assim, 40% realmente quer aprender sobre evidência. Outra coisa interessante é quem são esses que querem aprender. Então, o que a gente vê é que as pessoas mais novas e os prefeitos e prefeitas que têm universidade são aqueles que são mais prováveis de comparecer na nossa sessão. Após isso, a gente está interessado em entender quem realmente adotou a política. Então, depois de 1 ano e meio, né, que a gente fez esse treinamento, a gente voltou, né, aos municípios e ligou para cada um dos municípios. A gente conseguiu falar com 81% dos municípios. E assim, a gente falava ou com a autoridade que controla questão tributária no município ou com o prefeito e prefeitas. E aí a gente basicamente ligou e
né, consultou se eles realmente estavam adotando a política. E o que a gente vê? A gente vê que teve um aumento, então, mais ou menos 30% dos municípios que estavam no grupo de controle, né, naqueles azuis que a gente viu inicialmente, eles já adotaram essa política de carta-lembrete. Então, não era uma política tão inovadora, era uma política que mais ou menos eles estavam acostumados, tá? 30%. Aí, o que acontece é que os municípios que foram convidados, né, eles aumentam em 4 pontos percentuais a probabilidade deles adotarem a política. Se a gente olhar, basicamente usar a variável instrumental, né, tipo, ampliar aqui para o fato de que nem todos que foram convidados realmente compareceram à sessão, a gente vê que teve um aumento de 10 pontos percentuais para aqueles municípios que participaram do treinamento. Então, teve um aumento mais ou menos de 30% na probabilidade deles adotarem essa política. Interessante, a gente também olhou para outras políticas que são controladas pelo o setor de tributos e não tem diferença nenhuma em termos de incentivo financeiro que eles podem estar dando para pagamento de tributo ou a probabilidade deles adotarem pregão eletrônico. Por que a gente faz isso? A gente está interessado em ver se tem... isso aqui é mais ou menos um efeito placebo, né? Para tentar entender será que eles estão realmente adotando essa política ou eles estão falando que eles estão adotando né, não é exatamente relacionada com o treinamento. Então, a gente vê que não tem mudança, não tem outra mudança de outra política que não foi a política que a gente falou sobre naquele treinamento. Então, aí o que a gente mostra que esse efeito é super robusto, independente de várias variações aqui que a gente faz com a especificação. E a gente vê que eles também mudam a percepção da eficácia da política. Então, eles passam a reportar um efeito que a política tem, que é mais perto do que a gente informou para eles no dia daquele treinamento. Então, eles não só adotam a política, mas eles também mudam a percepção. Então, só para resumir esse primeiro experimento, o que a gente vê é que os prefeitos e prefeitas realmente parecem estar abertos a aprender sobre sobre essa política, que foi com base em evidência científica. A gente foi capaz de fazer essa transição da nova informação para a mudança de política. E fazendo uma análise de custo-benefício aqui, botando muita assumptions, né? Botando coisas que a gente está assumindo aqui, o que a gente vê que você gastar R$1 do que a gente gastou para fazer esse evento, né? Você aumenta R$27 para cada município, né? Isso sem contar o benefício daqueles R$27 nas políticas públicas que serão implementadas. Então, parece ser uma coisa super eficaz nesse sentido. Agora, tem muitos coisas delicadas nesse experimento, porque a gente basicamente a gente não sabe o quanto esses prefeitos realmente estão levando em conta a rigorosidade do estudo que está sendo apresentado, a gente não sabe o quanto eles estão aceitando qualquer coisa que a gente fala para eles, então não é exatamente a evidência que faz eles adotarem, mas é simplesmente eu ter um título qualquer que faz o prefeito aceitar a informação. Então, quão sofisticado esses prefeitos e gestores são com relação a essa informação. Então, isso basicamente, todo o experimento 2 vai ser entrando nessa linha, tentando entender como exatamente o prefeito e prefeitas e gestores públicos estão usando essa informação de forma prática. Infelizmente, eu não vou ter tempo para falar do segundo experimento aqui, mas basicamente o que a gente fez foi, primeiro, fazer toda uma preparação para que o prefeito entendesse o que a gente vai estar falando sobre uma política, no caso, em vez de aumento de tributo, a gente vai estar falando sobre
primeira infância, como é que faz desenvolvimento de primeira infância, a gente vai estar ajudando o prefeito a entender como é que a gente tem uma métrica de avaliar a eficácia de um programa de primeira infância, e a gente vai estar permitindo eles a entender como é que você pensa num efeito, né? Uma magnitude de um efeito. E o que a gente vai estar tentando entender é como é que eles mudam a percepção dessa magnitude do efeito de uma política de primeira infância com base em novas evidências. E a gente, o que mostra é que a gente vê que o prefeito e os gestores são muito sofisticados na forma que eles pensam a informação. Em particular, eles têm demanda por aprender a eficácia da política de primeira infância. Então, a gente oferece tickets com moedas fictícias que eles podem usar tanto para aprender sobre a eficácia dessa política, como para fazer outras, participar de uma viagem, fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com pesquisa, e eles realmente alocam recursos para esse aprendizado. E também como eles respondem, dependendo da qualidade, né, da informação que está sendo dada. E a gente vê que eles realmente respondem a esses outros atributos que talvez não seja óbvio que eles deveriam responder. Então, isso aqui realmente eu vou pedir para vocês lerem o capítulo que a gente vai estar lançando aí junto com o pessoal do IPEA, que eu não vou poder falar aqui muito, porque eu já passei do meu limite aqui. Mas só para concluir aqui, o que a gente mostra é que os prefeitos e gestores no município têm demanda, eles, tanto no campo, tanto no lab, né, eles realmente parecem ser super sofisticados na forma que eles estão usando essa informação, realmente prestando atenção em detalhes da informação, que não é trivial, e a gente mostra também que parece ser uma barreira, né? A falta de informação parece ser uma barreira na prática. E só para concluir, a gente mostra que um caminho de que a evidência pode ser traduzida para a política pública é você falar diretamente com gestores sobre a eficácia. Claro, a gente não está negando que tem milhões de outras possibilidades, mas o que a gente está mostrando aqui é que essa possibilidade é uma possibilidade que se mostrou eficaz. E a gente entende que tem muitos problemas aí que fazem com que essa transição aí de pesquisa para política, né, se perca aí no meio do caminho, e eu entendo que tem muita gente, né, no IPEA e em outros órgãos tentando fazer essa ponte, que é muito importante. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado, Diana. Eu passo a palavra agora para o Pedro. Danilo, eu vou começar, a gente vai fazer meio um bate-volta, desculpa, né? Eu Natália, começo, desculpa. depois vai Pedro, depois eu volto de novo, tá bom? Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui. Enquanto isso eu vou rapidinho. Aqui vocês estão conseguindo enxergar? Tá duplicado por acaso? Não, agora tá. Tá bem, né? Tá bem, tá ótimo. Então, realmente, assim, primeiro eu gostaria de agradecer Danilo, Marcos e Bruno pelo convite, pela oportunidade aí de dialogar com a Diana, porque eu acho que realmente os trabalhos são bem complementares, né, Pedro? Eu acho que é uma oportunidade muito bacana aí para a gente fazer essa apresentação dos resultados desse projeto que a gente tem ali atuado já desde 2019 na DIEST, né, muito apoiado pelas nossas diretoras, a Flávia Schmidt e a Janine Mello, e hoje, assim, contando com a colaboração de vários colegas, não só da DIEST, mas de IPEA, mas de outras instituições de pesquisa também fora, inclusive a própria Diana, agradecemos o teaser, né, ali a propaganda da publicação, um livro ali que deve sair no final do ano, também organizado por nós dois, e Janine e Maurício Saboia Pinheiro, né? Acho que talvez alguns estejam aqui. Mas hoje a gente vai falar de uma das frentes desse projeto, que é a frente relacionada aí à produção de dados via survey com burocratas federais.
E para essa frente, né, além de Pedro, estão também Bruno Gontijo do Couto, Rafael Lins, Maricilene Bahia e Isabela Goner, que também acho que devem estar por aqui participando. Então, acho que de início era só fazer essa consideração, né, de que somos vários aí tentando contribuir para o debate. E a gente começa aí, como o Danilo colocou, ali a nossa perspectiva, que na verdade eu sou mais do campo da ciência política atualmente, sabe? Embora seja, né, administração pública e ciência política, estão aí muito um se alimentando do outro, mas em relação à literatura utilizada, ela vem ali do percurso dos estudos da análise de políticas públicas, né, que é um campo que surge assim com o propósito de criar uma ciência justamente para mobilizar o conhecimento científico sobre as áreas de políticas públicas e também para produzir um conhecimento científico sobre a produção das políticas públicas, né? Então, isso já acontece lá desde meados do século passado, né? E tem toda uma produção aí que vai também basear ali a discussão da abordagem das políticas públicas baseadas em evidências, né? Então, a partir ali de uma perspectiva inicial, né, de se criar ali conhecimento científico para embasar diretamente a tomada de decisão, né, vai se produzindo bastante também trabalhos empíricos, né, que vem demonstrando que no mundo real, os burocratas, os decisores, usam de vários outros recursos informativos e também de estratégias, né, para facilitar ali o conhecido para a tomada de decisão, né? O satisfice solution, incrementalismo, nessa linha. E também, a partir da discussão também de uma mudança epistemológica, talvez de um acréscimo epistemológico, essa perspectiva da virada argumentativa, né, e de estudos ali baseados no pós-construtivismo, pós-estruturalismo, mas que, enfim, trazem essa importante mensagem de que a política pública também é uma ação humana, e logo é carregada ali de outros fatores como ideias, valores e costumes, e aí o debate, né, das políticas públicas baseadas em evidências vem a problematizar essa necessidade da gente entender como trazer o conhecimento científico mais próximo da gestão, mas entender também todas as suas limitações e condicionantes. Então, acho que a gente começa muito nesse debate, né, nesse ponto, e né, também consciente de que compete com a evidência científica, né, as pesquisas e os estudos, vários outros fatores, né, como a gente está falando de ideias, valores, costumes, nesse ambiente também que é um ambiente político, né? E aí pesquisas mais recentes, justamente, né, próximas às nossas, quer dizer, a gente se inspira nelas, né, vão demonstrando que os burocratas, não só do Brasil, mas de outros países, como o Canadá, Austrália e República Tcheca, fazem um pequeno uso direto e instrumental das evidências científicas. Então, a gente entra nessa discussão partindo, bom, dada, né, esses resultados, o que os burocratas federais utilizam, né? Então, a gente tenta trazer essa perspectiva um pouco mais abrangente de entender esse processo informativo dentro da produção das políticas públicas. E esse é o nosso modelo analítico, que bebe, então, dessa literatura de análise de políticas públicas, de implementação de políticas públicas e também dos estudos de burocracia, né, que a DIEST aí tem tanto tempo aí se debruçado e contribuído, né? E o IPEA como todo em geral. Nesse retângulo do meio, muito legal ouvir a fala da Diana, porque realmente a gente traz esse modelo dos estudos organizacionais, né, da administração, de autores que olham mais a capacidade de absorção das evidências científicas, mas a gente está propondo utilizá-las para entender a capacidade de absorção de diversas fontes de informação utilizadas pelos burocratas. E ela inicia, né, segundo esse modelo, nessa etapa do reconhecimento do valor.
né? A necessidade ali do usuário primeiro ter esse reconhecimento, que acho que o estudo da Diana é muito interessante aí para a gente explorar mais isso, e acho que ela também chama atenção para entender esse processo interno, né? Não basta falar só do uso, mas o que acontece para chegar até esse uso final. Então, esse início com o reconhecimento do valor, passando por um processo de aquisição, né, dessa fonte informacional, onde ela existe, de onde eu vou tirar essa referência, a utilização, que aí eu também acho que é uma dimensão que a gente está, nesse momento, assim, muito interessado, né? Que não é só essa, como a gente está falando, essa utilização instrumental imediata. Há todo um processo de compreensão daquela fonte de informação, a adaptação, eventualmente, tradução, para, enfim, essa aplicação para diferentes usos, né? A literatura de PBBA também traz que, como a gente estava falando, não é só um uso para embasar totalmente a tomada de decisão. Por vezes é um uso para aclarar, né, os conhecimentos no campo ainda desconhecido, ou talvez, ou assim, acho que muito debatido recentemente, é esse uso como munição política, né, o cherry picking, né, a escolha ali para legitimar uma decisão. Aí, por fim, para, né, transformar ou manter o status quo. E aí a nossa proposta é interagir com esse modelo aqui do retângulo central, observando o que nessa literatura que a gente está olhando, o que seriam condicionantes dessa capacidade de absorção. Então, não só das fontes de evidências científicas, mas, por exemplo, de fontes produzidas pela própria administração, ou fontes vindas de organismos internacionais, recomendações de ente de controle, ou de instâncias participativas, né, ou a própria experiência, depois como o Pedro vai demonstrar. E a gente ali traz fatores, né, que a gente entende como possíveis condicionantes para testar aí na nossa pesquisa, de 4 ordens. A primeira delas é referente à própria evidência, né, os atributos dessa evidência, a natureza do tipo dessa evidência, a questão da adaptabilidade, aplicabilidade para, como a Diana está colocando, né, para o contexto específico, a capacidade de dar recomendações, né. Uma segunda dimensão seria no nível organizacional, que são as capacidades analíticas organizacionais, ou seja, a existência dentro das organizações públicas de serviços informacionais, de uma infraestrutura de pesquisa, os sistemas de recrutamento e capacitação. Aí já uma terceira dimensão no nível individual, as capacidades analíticas dos indivíduos, seus conhecimentos, suas habilidades, sua formação, sua experiência profissional, o tipo de trabalho por ele exercido, que o Pedro vai trazer com os dados assim, bem interessantes, os valores e motivações que eles carregam. E uma quarta dimensão, que seria essa mais interacional, relacional, né? A literatura de burocracia traz muito isso, mais recente, que seriam as próprias interações sociais aí estabelecidas nesse processo aí de captação, de absorção das evidências e as relações de poder mais explicitamente aí no momento da aplicação, né, envolvendo outros atores. No nosso survey, a gente trabalha até essa dimensão aqui da utilização, né? E acho que aqui já, Pedro, já passo para você apresentar ali o survey. Tá ótimo. Bom, pessoal, rapidamente cumprimentar os organizadores, né, na pessoa do Danilo. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde e a Diana, né, uma oportunidade também poder dialogar sobre esses resultados aqui com você e com os outros colegas que estão acompanhando. Bom, então, sobre o survey, a gente fez uma estratégia de encaminhar para um universo de quase 100 mil servidores públicos da administração direta. Fizemos uma estratificação simples, sem a ambição de caracterizar os órgãos especificamente. E desse conjunto de e-mails encaminhados, nós recebemos um retorno de aproximadamente 2.180 servidores, que corresponde a quase 12%, né, da nossa amostra, né, o que torna, né, o survey relativamente comparável, né, a outras estratégias de pesquisa, né, principalmente feitas no Canadá pelo Michael Howlett e na República Tcheca pelo Wesley, né. São duas referências que utilizaram metodologias muito parecidas com a nossa. Nath, por gentileza, vou te pedindo para ir passando então já para os resultados, né? A gente queria primeiramente trazer a questão das funções desempenhadas, né? Ou seja, a gente partiu, né, do pressuposto de que a função
exercida pelos servidores, né? Ou seja, o papel que eles desempenham nas políticas públicas interfere em relação ao tipo de informação que eles mobilizam, né? E aqui é uma listagem que a gente já testou em surveys anteriores, né? Fomos aperfeiçoando até alcançar esse conjunto aqui de atividades, e a gente percebeu, já no slide seguinte, né, que nós poderíamos, né, utilizando uma técnica de análise fatorial, dividir essas atividades em 4 grandes grupos. Então, a gente tem um primeiro grupo de análise e controle, né? É interessante porque eles exercem atividades tanto de subsídio à tomada de decisão, elaboração de notas técnicas, relatórios, e também a interlocução, assessoramento de dirigentes e a interlocução com os órgãos de controle, né? Essas funções aparecem combinadas na burocracia federal brasileira. A gente percebeu isso neste survey, em um outro survey realizado em 2018. Há um aspecto, né, de atividades relacionais, né, ou seja, servidores que negociam recursos financeiros, atendem grupos da sociedade, organizam eventos e coordenam equipes, né, então o tempo todo interagindo com outros grupos, e dois outros tipos, né, de trabalho na política pública que tem a ver com o monitoramento e a gestão de contratos administrativos, né? Então são funções mais próprias da burocracia, e uma função que é estritamente operacional, né? A realização de atividades administrativas, né? Então esses 4 grupos eles emergem da análise fatorial, né? E ilustram então o papel desempenhado pela burocracia no governo federal. Pode passar, por gentileza? Aqui é só uma representação gráfica desses 4 grupos, né? Portanto, um grupo mais analítico, um outro relacional de fiscalização e controle, e um último grupo mais administrativo. Pode passar, por gentileza. Com base nessa divisão, nós trouxemos, então, questões relacionadas ao uso de evidências. Aqui, compreender os esforços de outros países foi fundamental, né? Para dar um exemplo rápido, os países anglo-saxões, quando utilizam perguntas parecidas com essa, em geral, eles não mencionam órgãos de controle, por exemplo, salvo engano, leis e normas são também mencionadas em alguns questionários, em outros não. O nosso questionário já se aproxima mais da República Tcheca, né? A gente trouxe, claro, né, a leis e normas como uma referência para a tomada de decisão, como uma referência de informação que subsidia o trabalho dos servidores, e trouxemos também a questão dos órgãos de controle, né? Essa é a hierarquia mais geral dos respondentes, né? E eu, por questão de tempo, queria passar para o próximo, só para a gente mostrar também os grupos que são identificados na análise fatorial. Aqui a gente encontra 4 grandes grupos. Então, há um grupo que utiliza muitas fontes que vêm do próprio Estado, então são leis, notas técnicas, são dados, mas são dados, em geral, produzidos por bases governamentais, e são recomendações dos órgãos de controle. Há um outro grupo de respondentes que se utiliza fortemente de fontes externas, então são recomendações de organizações não governamentais, dos próprios beneficiários, de organismos internacionais, de notícias da mídia. Um terceiro grupo que utiliza fontes científicas estritamente, né, de uma forma bem estrita, né, são artigos, capítulos e livros ou relatórios de pesquisa científica, e um último grupo, que se utiliza principalmente da própria experiência ou da experiência de colegas de trabalho. A gente chamou de um grupo ali de fatores experienciais ou fontes pessoais de informação. Pode passar. Aqui, novamente, é só uma ilustração, então, desses 4 grandes grupos, né? Então, eu acho que essa já é uma primeira contribuição, ao mostrar que há uma diversidade de fontes informacionais na burocracia federal. E continuamos, então, no questionário, investigando
como é que há acesso, né, aí voltamos o olhar mais especificamente para as fontes científicas, né, para entender como é que estudos e pesquisas são acessados por esses respondentes, né? A gente tem na ordem de preferências os buscadores, como o Google, né? Mas na sequência a imprensa, eventos e congressos e os sites das instituições de pesquisa, além da rede pessoal dos respondentes, né? Seriam os 5 principais fatores para acessar os resultados de pesquisa. Pode passar, por gentileza. Então, fizemos também, né, uma tentativa de investigar qual é a frequência de utilização de diferentes métodos de estudos científicos, né? É um padrão que a gente observou em outros surveys, né, em que não há uma diferença tão acentuada assim para os respondentes, né? O que nos chamou a atenção é que há quase 60%, né, de respondentes em todas as categorias dizendo utilizar raramente ou nunca fontes científicas. Ou seja, eles não consomem diretamente essas fontes, né? Como a Diana até colocou, né, no trabalho, há uma certa, né, nas suas conclusões, há uma série de canais que a gente pode pensar a chegada, né, e o uso da informação científica, né? Mas aqui a gente observou um baixo uso, em geral, né, do acesso direto a trabalhos científicos. Pode passar. E aqui, para nós, é uma discussão particularmente importante, né, entender até que ponto a burocracia estatal e a comunidade científica interagem, né? Essa é uma questão que nos incomodou desde o início, né? A gente observa alguns pontos em comum entre a comunidade acadêmica e a burocracia estatal, mas são universos com particularidades, né? A burocracia, em geral, tem demandas e tempos muito, muito próprios, né, em geral, muito curtos para a tomada de decisão, e ela própria produz conhecimento e, como vocês viram, é fortemente consumido, né, até uma fonte específica de informação no processo decisório. A comunidade acadêmica, por sua vez, ela tem um linguajar próprio, muitas vezes de não fácil acesso pela burocracia, esse elemento pode dificultar a disseminação. Em breve eu vou falar, né, agora na sequência, sobre capacidades, né, o que, pelo menos para a burocracia federal, diminui um pouco o gap, né, a distância, né, o abismo, em alguns casos, entre essas duas comunidades, mas é particularmente importante a gente ter esse argumento em vista, né? Pesquisamos, então, né, perguntamos aos respondentes sobre a relevância dos fatores para a utilização de estudos científicos, né, o que de fato contaria como relevante. A credibilidade, o prestígio da fonte é algo fundamental, né, ou seja, isso sinaliza, né, como é que eles processam o conhecimento científico, né, a fonte ela é fundamental, a aplicabilidade do conhecimento e a existência de recomendações que sejam práticas, né? Acho que a gente dialoga em relação aos 3 pontos, né, com a pesquisa que a Diana apresentou. Então, o próximo, por gentileza. E aqui é um aspecto que é fundamental, já entrando no final da parte empírica, né? Fomos compreender quais seriam os aspectos organizacionais para o processamento da evidência científica, né? Então, perguntamos diretamente se há uma unidade especializada para a utilização e para a tradução desse conhecimento. Se a gente somar aqui os que não sabiam e os que responderam não haver, né, nós temos mais de 70% dos respondentes dizendo que essas unidades organizacionais não existem no seu ministério ou, no caso aqui, no seu ministério, né, porque a gente está falando da administração direta. No caso da minoria que respondeu haver essa organização, né, em geral, ela exerce o que a gente esperaria que ela fizesse, né, que é disseminar resultados de pesquisa, em alguns casos produzir ela própria pesquisas internas ou contratar junto à academia. E, por fim, vamos falar de capacidades aqui, principalmente as capacidades individuais, né, já mencionamos aqui a questão das organizações. Nesse sentido, cabe destacar
o alto nível de escolaridade da burocracia federal, né? Nós temos, na verdade, a especialização sendo mais comum do que a própria graduação, mas se considerarmos todos aqui, são praticamente 95% dos respondentes possuem pelo menos o ensino superior, e em geral na área de ciências sociais aplicadas, né? Ou seja, do ponto de vista individual, nós temos um recurso, né, bastante com potencial bastante elevado, né, para a absorção do conhecimento científico. Fizemos também perguntas mais específicas, pode passar, sobre a capacitação que os servidores eventualmente tenham realizado e o uso de conhecimentos científicos nessas capacitações, né? Também há uma maioria de respondentes que se capacitaram e que nessas capacitações utilizaram recursos de estudos ou pesquisas científicas, né? Ou seja, mais um canal que facilita a divulgação de conhecimento científico. Pode passar. Bom, e por fim, uma outra pergunta que é muito comum em surveys internacionais, tentamos adaptar aqui para o caso brasileiro, que é sobre habilidades em realizar determinadas tarefas, né? Em geral, os servidores se autoavaliaram como hábeis, né, para realizar uma série de funções que são importantes no processo de aquisição e de aplicação do conhecimento científico, né, como avaliar a metodologia utilizada, interpretar resultados, eventualmente coletar e analisar dados. No entanto, do ponto de vista de técnicas, de ferramentas de tecnologia de processamento de dados, né, a maior parte dos respondentes indicou, né, uma dificuldade relativamente grande, né, em utilizar ferramentas mais modernas, né, mais atuais de processamento de dados. Então, esse é mais um dos caminhos, né, que a gente pode pensar como a evidência científica se insere na burocracia. Então, acho que agora retorno então para a Natália para a gente concluir. Obrigada, Pedro. Mas 5 minutinhos aqui, talvez menos, viu, Danilo? Mas a gente queria só mostrar um pouquinho do estágio atual da pesquisa. A gente está buscando dialogar com uma proposta que o Maurício Pinheiro, né, tem produzido, do modelo moderado de evidências. Ele identifica na literatura especializada, aí ele vem bem do debate da epistemologia mesmo, uma ausência de uma caracterização sistemática do conceito de evidências em políticas públicas, né? E ele propõe esse modelo moderado que traria contribuições tanto da perspectiva racionalista como da construtivista, e propõe que a gente entenda o uso das evidências levando em consideração a moldura contextual desse uso, né? No meu entender, seria a moldura contextual que condicionaria o uso desses diferentes instrumentos informativos e, portanto, também a sua conformação e o seu reconhecimento pelos usuários como uma evidência. O que seria essa moldura contextual, né? Ela estaria caracterizada por 3 fatores principais que se entrelaçam, desde a dimensão política, ou seja, a temporalidade daquela política, os compromissos ideológicos naquele campo, as disputas de poder, a questão democrática, fatores epistemológicos, né, presentes nesse contexto, e também os elementos normativos, institucionais e organizacionais. Diante disso, a gente aí começou a olhar o que a gente, né, conseguiria extrair como possibilidade de molduras contextuais dentro do nosso survey. Então, primeiro, talvez um construto ali, que seria né, uma variação de molduras contextuais, seria esse perfil de trabalho, diferentes trabalhos que são executados pelos burocratas na política pública, né? Como Pedro falou, a gente identificou 4 perfis: analítico, controle, relacional, fiscalização em contraste e administrativo. E aí a gente foi testando as correlações, identificando, por exemplo, que essa função analítico-controle foi identificada uma associação positiva, mais forte, de fontes internas, em alguma medida também acadêmicas e pessoal, mas, por exemplo, num tipo de trabalho relacional, essas fontes internas, aí a associação foi negativa, enquanto foi positiva com fontes externas e acadêmicas, né? Então, a gente está buscando explorar essas variações de molduras contextuais dessa forma,
Aqui um outro exemplo em relação à área de políticas públicas, né? As linhas são as diferentes áreas, né? E aqui no eixo X seriam as fontes informacionais. A gente percebe, por exemplo, entre os burocratas do controle, ali um uso mais preponderante, né, de fontes internas, assim como na área social, em alguma medida na área econômica, enquanto que a burocracia do meio ambiente, por exemplo, né, aqui teria um uso mais forte ali de fontes externas, o que corrobora com a literatura né, sobre burocracias, né, burocratas do meio ambiente, justamente pela sua interação com o ambiente internacional, com ONGs, etc. Em relação à evidência científica, né, aqui você vê o baixo uso em quase todas as áreas, mas no campo da infraestrutura, um diferencial aqui, que também na literatura de burocracia aponta por uma maior qualificação desses burocratas em relação ao restante da burocracia e também por um incentivo institucional do uso de evidências científicas, né, de pesquisas e estudos. E aí, só sintetizando, então, a gente, nessa etapa, né, desse survey com a administração direta, importante reforçar, a gente identifica algum caráter analítico na atuação dos burocratas, né, que produzem notas técnicas, que produzem informações, subsidiam, assessoram, né, decisores, mas o que não significa que essa racionalidade seja embasada apenas em evidências científicas, na verdade, até em contrário, né? A frequência de uso é muito claramente mais alta das evidências internas e da experiência em detrimento das científicas e societais, né? Como o Pedro falou, em relação às evidências científicas, a questão da credibilidade, prestígio da fonte, a aplicabilidade dos estudos, né? A existência de recomendações foi colocado como mais relevante para o seu uso. E aqui é importante colocar a dimensão também das estratégias organizacionais. Embora os burocratas apresentem, né, uma capacidade analítica individual alta, né, a gente não identifica estratégias organizacionais fortes no sentido de incentivar esse uso dessa capacidade analítica, ou mesmo de mobilizar outras formas de produção e uso, né? Acho que vale assim, uma ressalva, a gente tem um outro estudo ali comparando as competências e atribuições das organizações da administração direta e indireta, a gente vê alguma ascendência, né, dentro dessas atribuições da iniciativa de produção de informações por parte da administração direta e de pesquisa por parte da administração indireta. Então, acho que é uma frente aí que também a gente precisa explorar. E agora, no momento, acho que só, assim, para também já concluindo, o que a gente tem se dedicado é entender essa mediação, né? O que e quem são os knowledge brokers ou gatekeepers, né? Quem são os mediadores do conhecimento? Porque a gente vai identificando, por exemplo, né, os dados sobre capacitação. Eles são uma fonte de entrada, de absorção das evidências científicas, por exemplo, né? Um outro aspecto, a instrumentação, instrumentos de políticas públicas, eles têm demonstrado também relevância, os registros administrativos, sistemas informacionais governamentais, importante entender como eles são produzidos e que tipo de conhecimento eles estão trazendo e também estabilizando dentro da administração pública, porque eles também estão tendo essa função. A gente está fazendo pesquisas qualitativas nesse sentido para entender esse dinamismo, essa dinâmica. Notas técnicas, pareceres jurídicos, especialmente recomendações dos entes do controle, a gente percebe muito forte também uma tendência, né? A literatura sobre governança traz isso, no caso brasileiro, e esse uso simbólico, né? Como munição para fazer com que as recomendações dos burocratas cheguem aos decisores por meio dessas recomendações de ente de controle, a gente tem identificado também ali nas pesquisas qualitativas, né? E essa discussão da governança das evidências dentro das organizações públicas, né? Primeiro, essa institucionalização, né, de algum locus que tem essa função parece relevante, e também ampliar essa governança para entender e viabilizar, a literatura de PBB tem chamado muita atenção nisso, a integração de outras fontes de conhecimento, porque elas não vão deixar de existir, elas são tão importantes também, né, elas estão tão importantes na ação dos tomadores de decisão, né? A questão da legitimidade, accountability, transparência são muito relevantes, e essa integração aí de diferentes fontes pode levar a esse entendimento. Então, acho que o que a gente está assim, focado no momento é entender essa ponte, né? Como até a Diana usou essa expressão, mas o que está no meio, né? Aquele momento ali da utilização, como os conhecimentos são mobilizados, transformados para dentro da administração
pública. E acho que aqui só queria deixar umas referências das publicações aí que a gente tem produzido, né, junto com os colegas todos, que agradeço se estiverem aqui, mas é um processo aí de longo aprendizado e também de autorreflexão do próprio IPEA, né, que tem essa função de trazer conhecimento, produzir conhecimento e, né, estamos aí tentando contribuir para como melhor fazê-lo. Acho que é isso, pessoal. Deixamos aqui de volta para a Danilo. Excelente, parabéns para os palestrantes, foram ótimas as apresentações, bem claras, tal, e respeitaram o tempo. Eu tenho algumas perguntas, depois eu passo para ler, já vi que tem 2 perguntas do Marcos Hessler. Eu vou fazer algumas perguntas para a Diana e depois eu faço perguntas para a Natália e para o Pedro. Diana, uma curiosidade sobre o experimento de vocês. Foram 2 etapas, né? E quando vocês fizeram a primeira etapa, vocês já tinham a ideia de fazer a segunda etapa ou não? Ou essa ideia veio posterior? Tá? Essa é uma primeira pergunta. A outra pergunta é se a questão de transbordamento, né? Você passa uma informação sobre uma política pública e o município vizinho que é o controle, de repente fica sabendo para o prefeito do tratamento e tal. Isso poderia estar atenuando, né, os teus resultados positivos, né? Essa pergunta. Uma outra questão é qual o impacto do nível educacional dos prefeitos sobre isso? Eu acho que você ia comentar, mas eu não estou lembrado. E também, assim, só uma curiosidade, que nessa primeira etapa você testou uma política que me parece assim, que o custo era baixo e não tinha nenhum senão, né? Não tinha um possível efeito colateral. Aí eu fico curioso para saber, e se tivesse uma política que poderia ter um efeito colateral, tal, e aí será que ele ia confiar na opinião dos cientistas? Tá? Essa pergunta. E também tem uma outra coisa que é uma diferença que eu vejo entre o seu estudo. Assim, existem várias diferenças, são perguntas diferentes, tal, né? São bem complementares, mas assim, o prefeito, se ele for convencido a utilizar ele, pela conclusão, ele utiliza, mas não quer dizer que ele utiliza porque talvez possa existir uma barreira, né, para ele ter acesso a isso. Talvez ele não tenha esse acesso à questão. Vocês forneceram esse acesso. Mas eu fiquei curioso, será que acho que talvez nessa conferência no município deviam ter vários outros stands também oferecendo, né, think tanks, né, propondo também políticas públicas. Eu acho que aquele é um espaço também, né, sobre isso. E eu queria que você comentasse isso. A última questão é o seguinte: se vocês ficaram curiosos para saber qual foi o impacto dessa política que vocês tinham recomendado para eles. Se era possível fazer esse estudo, né? Agora, vem cá, qual foi o impacto? Vocês propuseram uma política, alguns adotaram, e aí, qual foi o impacto disso? Se alguém poderia fazer esse estudo. Agora eu vou fazer são essas perguntas, eu vou fazer as perguntas agora para Natália e eu respondo? Oi? Não, deixa eu faço as perguntas para a Natália e Pedro também, aí eles ficam pensando. Ok. Então, é uma pergunta parecida também, Natália e Pedro, se o nível educacional dos servidores, né, o fato deles terem pós-graduação, doutorado, influencia a utilização de fontes externas e artigos científicos. Eu não sei, eu fiquei na dúvida, agora eu não lembro. Eu li o artigo, Natália e Pedro, mas vocês perguntaram especificamente artigo científico ou qualquer fonte científica? Porque hoje em dia algumas pessoas assim, assistem seminários, congressos, não necessariamente ler texto, né? Você vai no YouTube e assiste uma palestra de um cientista e tal. E eu também, assim, eu não sei se vocês tinham uma pergunta sobre o IPEA, né? Eu acho que poderia ter uma pergunta sobre o IPEA, né? Porque o IPEA é o órgão responsável, né, do governo
o principal, né, para fornecer evidência científica sobre políticas públicas. Aí seria interessante saber, para esses servidores, né, se eles utilizam as pesquisas do IPEA e se não utilizam, por quê? Eu acho que dado que nós somos do IPEA, eu acho que essa pergunta, eu acho que deveria ser feita ou uma sugestão para ser realizada. Uma outra questão também é o seguinte, que assim, o banco de dados que vocês criaram é um banco de dados muito rico, né? Então, quer dizer, dá para fazer milhares de outras coisas. Uma outra coisa também não apenas o nível educacional, mas também as carreiras, né? Que nem vocês estão falando. Porque eu fico imaginando que deve ter muita gente na área assim, comparar, por exemplo, a área humanas com ciência social e também uma outra questão, desculpa, eu falei da educação, eu vi que vocês fizeram também um cruzamento entre carreiras e fontes de pesquisa, mas vocês fizeram também sobre a entrada do ano do concurso, porque os servidores entraram para o concurso e, em geral, essas provas de concurso exigem um conhecimento científico deles, né? E aí isso deve ter uma influência no resultado final. E aí isso eu acho que é um ponto, isso é uma sugestão para futuras pesquisas, né? Como o conteúdo, né, de um concurso pode influenciar, né, o perfil e se isso afeta ou não. Então, só uma sugestão. São essas minhas perguntas. Quem gostaria de falar primeiro? Eu acho que é a Diana, né, que eu perguntei primeiro. Posso falar, sim. Então, são muitas perguntas. Vamos ver se eu conseguir responder aqui. Então, a pergunta primeira foi se a gente já tinha planejado, né? Então, acho que foi uma coisa que foi acontecendo, né? A primeira intervenção foi super bem sucedida, então teve muito interesse dos prefeitos. Isso fez com que essa nossa percepção, né, de que a Confederação Nacional dos Municípios ficou mais aberta a outras coisas que a gente estava pensando, e aí permitiu a gente fazer uma segunda intervenção. Então, por isso que elas acabam, talvez, um pouco desconectadas, porque são de políticas diferentes, né? O que tem umas vantagens e desvantagens, né? Então, não permite uma visualização completa de um processo para uma política específica, e isso foi feito porque a gente não queria contaminar, né? O fato de que muitas vezes o grupo de pesquisadores que está participando de uma ou de outra é muito parecido, então a gente não queria contaminar com a mesma política que eles vão estar aprendendo. Spillovers, eu acho que, com certeza, acho que pode ter muito desse efeito de que né, um prefeito que participa da nossa sessão pode falar com um colega e tudo mais, e isso vai estar, como você falou, vai estar reduzindo o efeito que a gente vai estar capturando, né? Então, isso pode estar, o nosso efeito pode ser ainda maior do que a gente está documentando. A gente tem... então, uma coisa que a gente fez que é interessante, que a gente mapeou a rede de quem eles conversam. Então, a gente não é para todos os prefeitos, mas a gente conseguiu perguntar para alguns dos prefeitos quais são os outros prefeitos que eles conversaram nos últimos 6 meses. E com isso a gente consegue, né, o objetivo no futuro é tentar entender será que teve algum desses efeitos de contaminação positiva, talvez, de você falar, né? Porque a gente sabe que muito o que acontece em política pública é um prefeito falar com o outro e eles aprendem dessa forma. E então isso é uma coisa que a gente quer fazer no futuro, né? Tentar olhar para isso, que é uma coisa que a gente ainda não tem, uma base de dados que está separada, tem que limpar, e, enfim, a gente ainda não conseguiu fazer. Questão de efeito colateral e quão controversa é essa política em si. Assim, de forma geral, é uma política que eu falaria que é bem simples de adotar, não tão controverso, não é o salário mínimo que a gente está tentando debater aqui, né? É uma coisa bem mais simples. Mas, ao mesmo tempo, pode ter grupos de interesses contrários a puxar tributo local. E, de fato, o que a gente mostra aqui
tem uma heterogeneidade no índice de Gini. Então, municípios que são mais desiguais, o que acontece é que eles são menos prováveis de adotar essa política que puxa para, né, um aumento de arrecadação tributária. Então, mesmo uma política que é simples, você pode pensar que pode ter grupos de interesse que é contrário a essa política, mas eu concordo contigo que, né, pode ter... Eu não quero dizer né, falar que isso é uma coisa geral para qualquer tipo de política. Eu posso pegar um gancho em relação a isso? Isso. Agora, como que vocês escolheram essa política? Porque eu fico, assim, eu estou curioso, assim, a ideia do experimento, que eu acho super complicado, são milhares de variáveis, né, para você desenhar um experimento e é custoso e tal. E aí eu fico imaginando, vocês escolheram uma política, mas vocês sabiam que, e se todo mundo já estivesse em prática, a grande maioria estivesse já adotando a política? E aí isso ia atrapalhar todo o desenho do experimento. Como foi sorte ou vocês já tinham feito um piloto? Não. Então, foram alguns fatores, tá? Então, um dos componentes veio dos prefeitos em si. Então, o que a gente conversou com os prefeitos que estavam saindo da gestão, a gente conversou com 60 prefeitos, mais ou menos, a gente perguntou o que vocês fariam se vocês tivessem começado o mandato de novo. E vários deles falaram a questão de tributo. Tentar puxar tributo no começo do mandato, que é uma coisa que você não consegue fazer no final do mandato. Então, isso foi uma coisa. Um outro componente foi o fato que a gente quer minimizar a fricção. Então, o que acontece? A gente queria focar numa política exatamente que outras questões não são uma barreira. Porque o que acontece? Se a gente não acha um efeito, tá, na nossa política, não tem um efeito de adoção. É muito difícil você achar que o falta de efeito de adoção foi por conta de capacidade técnica, foi por conta de ideologia, foi por conta de milhões de coisas, entendeu? Só que outras políticas é muito provável que ele não adote por conta de uma outra barreira terceira. Então a gente queria saber, então vamos limpar essas outras barreiras, vamos focar numa política em que não tem tanto esses problemas e vamos ver se a gente, né, no melhor dos casos, será que tem esse efeito? E aí depois a gente tenta estudar esses casos mais complicados e falar alguma coisa sobre outras políticas. E além disso, é uma questão de evidência, né? Então, essa é uma política que já tem 12 estudos de experimentos mostrando isso, implementados em governos locais. Então, tem muita evidência sobre isso. E que não é o caso de algumas outras políticas. A gente focou em duas políticas que tem muita evidência sobre e que a gente estava confortável em falar com políticos sobre a eficácia dessa política, né? Então, acho que foram esses componentes que ajudaram. E acho que só a última pergunta sua foi que, se eu não estiver faltando alguma, se eles realmente aumentaram. Então, aí a próxima pergunta beleza, eles adotaram a política, mas será que eles foram bem-sucedidos na implementação e, de fato, aumentou o tributo? Eu acho que isso é uma segunda pergunta que a gente não está respondendo nesse artigo, que a gente potencialmente pode olhar para isso, mas que não era o objetivo desse artigo. É uma coisa que eu gostaria de olhar. E no momento em que a gente estava, né, que a gente submeteu o artigo e tudo mais, não tinha disponível, não era possível a gente olhar no site do FINBRA, enfim, nas bases de dados que permite a gente entender gastos e receitas de governos locais, não tinha o dado para o ano para a gente poder fazer. Hoje em dia já está disponível e essa é uma pergunta que a gente poderia fazer, mas não é o que a gente está tentando entender primeiro se eles usam, né? Agora, eles podem fracassar na implementação por diversos motivos que não é o fato deles usarem ou não a evidência. E aí eu acho que com certeza é uma segunda etapa aí. E a questão da educação dos prefeitos? Da educação, o que a gente mostra é que os prefeitos mais educados... então, a gente pega a probabilidade dele participar na nossa sessão
põe um monte de variável, tá? Um monte de variável. Segundo turno, se, né, o partido dele, qualquer outra coisa. Nada explica a probabilidade dele participar. Então, nada de outras questões explica a probabilidade dele comparecer na sessão. A única coisa que explica é a educação e se ele é novo, né? Se ele é pessoa mais jovem, um prefeito mais jovem, ele é mais provável de comparecer. Então, o que a educação explica é o interesse dele pela pesquisa. Isso com certeza. Não necessariamente o interesse, ele pode também ficar um pouco com medo, né? Assim, chegar lá, não entender nada, fica assim, um pouco timidez, né? Ser um ambiente, um ambiente muito intelectualizado, Harvard, o que eu vou fazer ali não é, não sei, não necessariamente é interesse, pode ser um pouco, talvez se você chegasse para ele, falasse, não tem nada a ver com Harvard, estou aqui, sou Isso, a pode prefeita ser, da cidade correto, vizinha tá e eu certo. fiquei sabendo disso, talvez ele possa adotar isso. Eu acho que a abertura para aprender, não é um statement de que, desculpa, que ele está, ele não necessariamente a preferência dele eu não sei, mas a questão é se ele está aberto, ele comparece na sessão e está aberto ao aprendizado da sessão. Mas ele pode estar com medo, com certeza. Obrigado, Diana. Passa a palavra para a Obrigada aí. Natália. Deixa eu só falar, só uma coisa que eu esqueci, que é, na verdade, que é relacionada à apresentação da Natália, uma das coisas que eu não falei na apresentação e não está no paper, mas uma coisa que vai estar no capítulo, o que a gente mostra também, baseado numa pesquisa, né, com os prefeitos, né, na linha do que vocês fizeram, mais de descritiva, de tentar entender o que eles se importam, o que a gente mostra que os prefeitos, quando eles reportam fontes de informação que eles usam menos pesquisa. Então, a universidade é a fonte que eles menos buscam, tá? Que eles menos usam, mas é a fonte que eles mais confiam. Então, tem um gap das fontes que eles menos usam e a que mais. Então, isso mostra que tem um potencial enorme, porque eles confiam, apesar de nunca usarem isso, entendeu? E que vai na linha do que vocês estavam documentando, né, em termos de uso disso, que eu achei bacana. Não, só isso que eu queria falar. Obrigada aí. Começo aqui, Pedro, depois passo para você, pode ser? Pode ser. Acho que eu já começar com esse comentário da Diana, de fato, muito interessante, porque eu acho que tem muito a ser pesquisado nessa dimensão que também o Dani está chamando a atenção do acesso, né? O que também intermedia, né? Esse acesso aí ao conhecimento científico, e como a gente, voltando a falar ali, essas outras fontes, eu acho que elas funcionam como intermediários que dão essa segurança ali para o tomador de decisão, de que aquela ali está na sua linguagem, seja uma norma, seja uma lei, seja uma recomendação do ente do controle, né? Ou ela tem que ser usada dessa forma, e por vezes ela está trazendo alguma evidência científica, né? A gente e como estava falando, né? Esse caso lá sobre o Bolsa Família, ele está todo embasado ali com muita produção do IPEA, mas quando o gestor vai lá usar na ponta, ele está usando o normativo, está usando a recomendação do TCU. Então, acho que tem a pesquisar para diminuir esse gap também, né? Nesse sentido, talvez tanto esses intermediários talvez não fossem necessários, talvez a academia conseguisse chegar mais próximo, né? E aí também esse outro lado que a gente teria muito interesse em pesquisar, e aí acho que o primeiro a ser pesquisado é o IPEA mesmo, né? Como o Danilo colocou, o que a gente pode fazer também para a gente se aproximar mais. Não temos esse dado no survey, na verdade ele está dentro de um grupo, né? A gente perguntou com quem você se relaciona mais. E aí instituições de pesquisa, entre elas o IPEA, mas outras também foram mencionadas, acho que na época era porque a gente imaginou que podia ter algum viés, né, Pedro? Nas respostas, porque era um survey produzido pelo IPEA, né? Mas eu acho que é uma dimensão que já estão chamando atenção da gente há algum tempo, e aí, quem sabe, Diana nos ajuda a construir ali um modelo de pesquisa para a gente avançar nessa pergunta.
Em relação à questão das carreiras, né, é isso, a gente tem centenas de carreiras na administração federal, não foi uma boa variável, porque a gente teria que fazer vários agrupamentos que a própria, né, área de gestão de pessoas também tem dificuldade de fazer, e essa variável trabalho na política pública nos pareceu bastante relevante, né? Ele traduz em alguma medida essa diferente forma de atuação aí dos burocratas. Então, não sei como é que a gente avançaria nisso mais para o futuro, mas agora a gente está nessa fase justamente, Danilo, de testar ali as associações entre essas outras variáveis, como você falou, né? O survey tem dezenas de perguntas, né? Dezenas de variáveis, e aí a SOP também vai estar no livro, o capítulo testando a variável educação, tempo na experiência na política pública, não tem do ingresso, mas tem o tempo de experiência que não deu uma associação positiva, só já para adiantar. A questão já de educação, sim, deu uma associação positiva, como era esperado e como a literatura traz já muito forte. E acho que a questão das capacidades... Desculpa, mas deu negativa? Deu uma associação negativa? Positiva, quanto mais alto o nível educacional, maior não, mas a chance... no tempo de serviço público. Não deu nenhuma significativa para nenhuma das 4 fontes de informação. Tá bom. Aí teve também a questão das áreas de política, formação, habilidade, mas no nível e também a existência dessa unidade, né, institucionalizada aí para mobilização de conhecimento científico também deu uma associação positiva aí com maior uso de evidência científica, novamente falando sobre a importância de ter né, esse acesso intermediado, talvez, ali por esse tipo de iniciativa. Eu vi aqui a pergunta do Marcos, não sei só se eu já aproveito, porque tem assim, relação com a questão da amostragem, né? Ele pergunta aqui se a gente teria informação... sim, a nossa amostra foi de servidores, do universo de servidores efetivos e ocupantes de DAS, Marcos, e entre áreas de políticas públicas, o que a gente tentou foi ter representatividade de órgãos, dos órgãos existentes, só que de uma amostra de 2017, porque a gente não conseguiu o acesso dos servidores para enviar os e-mails em 2019, então a gente usou de uma amostra que a gente já tinha conduzido lá em 2017, com perguntas também similares a essa, mas mais na discussão de capacidades. Aí, Pedro, se quiser complementar, não sei se eu esqueci alguma coisa. Então, eu vou começar por esse ponto, então, Nath, das perguntas que o Marcos fez. A gente pulou esses dados aqui para tornar a apresentação mais rápida, mas nós temos, sim, uma distribuição parecida com outros surveys que já foram conduzidos, né? Aproximadamente 95% com vínculo, seja servidor público efetivo, requisitado de outros poderes, empregado público, com vínculo com a administração pública, e aproximadamente 6%, 5-6% de servidores sem vínculo, né, ocupando cargos comissionados. A distribuição das carreiras também é muito parecida, né? A gente tem desde analista de finanças e controle, agentes administrativos, PPGGs, analistas de comércio exterior, auditores do MAPA, enfim. E a distribuição por áreas, né? Como a Natália colocou, a gente tem uma distribuição em relação aos ministérios, né? E eles são relativamente proporcionais, né? O maior ministério com a maior quantidade de respondentes é economia, né? E depois temos cidadania, ciência e tecnologia, agricultura. Nós temos representantes de praticamente todos os ministérios, inclusive do gabinete pessoal da Presidência da República, do gabinete de segurança institucional. Então tem uma variação bem significativa. As questões aqui do Danilo, eu até busquei rapidamente no questionário, a gente mencionou o texto para discussão do IPEA, quando a gente falou de relatório de pesquisa. Então a gente perguntava, você utilizou artigos científicos, tarará, um outro item, relatório de pesquisa, entre parênteses, a gente citou o TD do IPEA. Essa é uma
escolha que outros surveys fizeram também, Danilo, de citar diretamente esses produtos, né, da produção científica. Então, tem limites, claro, né, que a gente está tratando de consumo direto, vamos dizer assim, né, e não de outras vias de utilização do conhecimento científico. Eu queria só reiterar um ponto, que é a questão das organizações versus indivíduos, né, vamos dizer assim. Então, acho que a gente conseguiu trazer já algumas evidências de que os indivíduos da administração federal possuem, sim, alta escolaridade, são capacitados, nas capacitações eles têm acesso a conhecimento científico. No entanto, quando a gente olha para as organizações, o problema parece ser mais grave, né? A gente tem a menor parte dos entrevistados dizendo, né, que trabalham em organizações que possuem unidades de tradução e de disseminação do conhecimento científico, né? A literatura já mostra como é que as policy units podem ser, sim, importantes para que a administração utilize mais conhecimento científico, e a gente não observa, né, tantos, né, pelo menos no survey, né, quando a gente pergunta um pouco mais sobre organizações, a gente não trouxe aqui essas variáveis, né, mas elas, em geral, mostram uma autonomia não tão grande assim, né, para o uso dessas evidências no trabalho dos servidores, né? Então, acho que pensar as organizações federais é uma estratégia importante se a gente quer ampliar o uso de conhecimento científico na administração federal brasileira. Eu fiquei só, vou aproveitar aqui que nós estamos aqui entre os apresentadores, né? Eu queria só fazer uma pergunta para a Diana. Acho que a técnica de experimento é sempre muito interessante, né? E pode estar aqui no nosso radar aí para os próximos passos. Se a gente tiver tempo, Danilo, uma pergunta rápida, é sobre como é que vocês monitoraram a adoção, né? Primeiro, como é que vocês sabiam quem tinha adotado e quem não tinha, né? Antes do experimento, como é que vocês monitoraram depois, né? Se vocês conseguiram controlar o efeito Harvard, né? Vamos dizer assim, né? Pessoas que foram expostas e que teriam, assim, talvez né, algum constrangimento, né, ou incentivo em dizer que elas de fato adotaram, né, aquela política, né, se foi observação direta, se foi a própria CNM ou se vocês entraram em contato com os prefeitos. Eu ia aproveitar. Posso responder? Diana, responde a pergunta dele e depois responde. Eu posso ler a pergunta do Marcos para você também, Diana? O do Marcos para a Diana. Aqui, Diana, poderia aproveitar o debate para explicar um pouco mais o segundo experimento? Como os prefeitos valoram as informações de avaliações? Algum aspecto é mais valorizado entre diferentes avaliações? O que deveria ser mais valorizado do que parece ser? Você aproveita e responde o Pedro e o Marcos. Isso. Perfeito. Então, a primeira pergunta isso é um ponto bem importante, Pedro, né? Isso é um problema normalmente em experimentos, né? Que a gente está preocupado. Então, o que a gente fez antes do experimento, a gente não mensurou quem estava adotando, tá? Então, o que a gente sabe é quem estava adotando depois do experimento. E aquele fato que eu falei que 30% estava adotando depois do experimento, olhando para o grupo de controle, quem que estava adotando. Agora, o que a gente fez para saber que eles realmente estavam adotando? Então, o que a gente fez foi ligar para as prefeituras e perguntar para o prefeito ou para o secretário de finanças se eles adotaram a política. Como é que a gente faz para evitar que eles não estão só falando e estão realmente adotando a política? Algumas estratégias. A primeira é essa ideia do grupo de placebo. Então, a gente perguntava, você está adotando pregão eletrônico? Você está adotando coisas que não tem nada a ver com o experimento, entendeu? Então, se eles estão falando coisas para agradar a gente, eles vão estar falando que eles estão adotando tudo, entendeu? Isso uma estratégia. A segunda estratégia é que a gente está perguntando
primeiro para o secretário, que não participou da nossa conferência, né? Quem participou foi o prefeito. Então, se tem essa demanda, né, ele quer satisfazer a gente, é muito por conta de que ele participou da nossa sessão e aí meio que ele quer mostrar que ele se adequou a gente. Então, a gente mostra que tem um efeito mesmo quando a gente está olhando para os secretários que não participaram da nossa sessão e um efeito que acontece mesmo se a gente fala com o secretário antes de falar com o prefeito, que, né, se poderia ver que o prefeito informou para o secretário, enfim. Então, essas são algumas das estratégias. Idealmente, a gente gostaria de ir lá e visitar, mas né, o Brasil é gigantesco e isso não foi factível. Mas foi basicamente essas estratégias que a gente usou. Com base na pergunta do Marco... Só uma dúvida, Diana. Foram vocês, enquanto grupo de pesquisa, ou a própria CNM? Assim, isso faz alguma diferença? Foi a gente que fez isso. Isso potencialmente pode fazer diferença. Pode fazer diferença. Porque quem pergunta, né? Quem pergunta isso. Mas o que a gente pensa que né, a ideia é que a gente está perguntando para pessoas distintas, né? Então, a pessoa que está trabalhando na secretaria nem sabe que houve esse treinamento, que ele participou daquilo. Então, eu acho que esse efeito pode acontecer mais para o prefeito, né? E para as prefeitas que participaram, e menos para outras pessoas que estão atuando na gestão municipal. Mas, com certeza, mas é uma preocupação, e a gente no artigo a gente fala que esse é um problema no artigo, né? E que, para resolver, a gente teria que ir lá, que não é inviável em termos financeiros, né? Então, é uma coisa que a gente não fez. Perfeito. É uma coisa que a CNM também né, não saberia, né? Então, é uma coisa que a CNM também depende muito de informação provida pelo município. Então, eles têm um sistema muito legal de sempre comunicar com os prefeitos. Então, eles têm um call center que faz diversas pesquisas super interessantes, descritivas, e eles têm uma comunicação direta com os prefeitos. E eles usam, muitas vezes, o call center para esse tipo de coisa. Isso, né? Desculpa, foram eles que fizeram esse telefonema? Foram eles que fizeram esse telefonema? Não, esse telefonema foi a gente, foi a equipe de pesquisa que fez. Cara, muito trabalho, porque são muitos, né? Muito trabalho. Muitos prefeitos. Muitos prefeitos. A gente montou um call center, a nossa equipe de pesquisa montou um call center e fez isso... né, basicamente pegando, na verdade foi publicamente, né, então não teve acesso a nada, basicamente a gente vai no site do município, pega o telefone do município, liga e pede para falar com o prefeito, uma coisa bem, né, e aí vai, depois de várias ligações, você consegue fazer esse mapeamento, né, e com isso a gente conseguiu falar com 81% dos municípios, né, né, um sharing, uma proporção de sucesso enorme, né? Muito mais do que eu pensaria que seria possível, né? Mas no final, 81% depois de 10 meses de trabalho. Então, a gente ficou 10 meses fazendo isso. E quanto à valorização, o que a gente... Então, a gente estava um pouco limitado para saber o que essas diferentes variáveis. Né? Então, primeiro, a valorização que a gente mostra que eles realmente valorizam, no sentido de que eles escolhem não participar de uma viagem e usar né, essa moeda fictícia que a gente deu para eles para aprender sobre pesquisa. Então, isso é uma coisa que aconteceu e mais ou menos a magnitude desse efeito é cerca de $30. Então, eles estão dispostos a pagar $30. Claro, não é $30 de fato, eles não tiraram dinheiro do bolso e nem nada, nem dinheiro da administração, nem nada disso. Essa é com base nessa moeda fictícia e pensando, fazendo essa comparação com qual seria o recurso financeiro. Mas seria mais ou menos $30 que eles estão dispostos a pagar para aprender sobre uma pesquisa e sobre o resultado dessa pesquisa sobre primeira infância. E aí depois o que a gente fez é variar o tipo dessa pesquisa. Então, a gente está tentando entender se pesquisas que permitem o prefeito aprender mais, né? Porque
provavelmente elas são mais precisas para o efeito que aquele prefeito está querendo aprender, se eles respondem mais a esse tipo de pesquisa, se eles pagam mais, se eles respondem mais em termos da percepção. E o que a gente mostrou é que, na média, o prefeito não parece se importar se a pesquisa está vindo de país desenvolvido ou país não desenvolvido. Mas o prefeito se importa com uma amostra grande. Então, o prefeito, ele se importa, os gestores, em geral, se importa se a pesquisa está vindo de uma amostra grande. E depois a gente pergunta ao prefeito por que eles escolheram isso. E o que a gente vê é que eles falam duas coisas, uma questão de precisão e outra questão de escala, né? Então, eles pensam em sistema. Então, não adianta eu falar que isso aqui funcionou num piloto que eu fiz. Eu sou, né, o chefe do governo, eu tenho que implementar isso para todas as escolas da região. Não adianta eu aprender numa coisa pequenininha. Então, eles dão preferência a pesquisas que são em maior escala. Essas são as duas coisas que a gente testou. A gente, infelizmente, não conseguiu testar mais do que isso por uma questão de tamanho de amostra, né? Mas essas foram as duas únicas coisas que a gente testou. Qual era o objetivo? Desculpa, né? Para você perguntar sobre pesquisas de países desenvolvidos ou não desenvolvidos. Qual era o objetivo de fazer essa pergunta? Qual era o objetivo? Isso era mais, assim, com base... né, não tinha muito... Assim, a ideia é que na literatura tem muito essa divisão, né? Literatura de desenvolvimento que não se comunica com país desenvolvido. Né? Então, são literaturas que em economia são muito separadas, segmentadas. E a gente está tentando que uma das coisas que a gente estava curiosa é entender o quanto eles se importam com né, informação que está vindo de países que não são comparáveis aos dele, né, ao contexto dele. Uma percepção em geral também, falando com gestores, é que eles tendem a ignorar talvez né, de evidência de um país que seja muito diferente. Mas isso é uma coisa mais de percepção, não foi né, com base em nenhum achado anterior científico que fez a gente fazer isso. Tinha uma infinidade de dimensões que a gente podia olhar. A gente focou nessas duas particulares por essa história, né? E a ideia é que a gente não sabe qual é o certo, né? A gente não sabe o que o prefeito deveria fazer. A gente está querendo documentar o que ele faz, né? E a gente não sabe qual o certo aqui. E a gente está só querendo entender como é que ele trade-off essas coisas e como é que eles usam no final, né? Mas eu acho que tem um caminho enorme aí a percorrer, tem muitas dimensões que podem ser exploradas, e esse foi só uma primeira tentativa aí, né? Aí tem, ou seja, IDH municipal de... a gente não olhou, tem uma pergunta quanto ao IDH municipal de cada município, e o número de conselhos participativos. A gente não olhou isso, heterogeneidade com relação a isso. A gente olhou a heterogeneidade com base a muitas outras coisas, né, outras características do município, para entender se municípios mais ricos ou onde a população, por exemplo, é mais educada, será que isso afeta a probabilidade do prefeito olhar mais para a evidência? Essas coisas não parecem importar, mas a gente está limitado em termos de poder de teste, né? Então, eu não acho que... mesmo o efeito que a gente acha que é diferente, estão municípios que são mais desiguais em termos do coeficiente de Gini, né, eles respondem menos à evidência, né? Mas só a gente fez milhões de testes desse, então é um pouco complicado da gente interpretar esse efeito que a gente acha sobre o Gini também, né? Em geral, eu acho que a gente não tem poder suficiente para identificar isso. Excelente. Eu acho que chegamos já responderam todas as perguntas, né? E então estamos
chegando ao fim do nosso webinário. E eu gostaria de saber se vocês gostariam de falar mais alguma coisa e tal. Vou passar a palavra para vocês. Aí depois eu termino aqui falando sobre a agenda dos próximos seminários. Beleza, não, gostaria de agradecer aí, muito obrigada pelo convite, foi um prazer participar aí, segunda vez que eu apresento no IPEA, então dessa vez online, mas muito feliz aqui de poder participar, e parabéns aí por puxar essa iniciativa de evidência, eu acho que vocês estão, né, a forma que vocês estão indicando que parece que o IPEA poderia ter um papel predominante nessa conexão com a gestão e ciência, eu acho que seria muito promissor ir nessa área. E legal que vocês estão pensando nisso aí. E parabéns. Obrigada. Natália, Pedro. Bom, eu queria só agradecer mesmo a oportunidade, né, de estar aqui com vocês essa tarde, conhecer a Diana virtualmente, e parabéns pela iniciativa, Danilo. Eu acho que é uma forma de disseminação, né, do que a gente produz e de interação mesmo com, né, os limites que a gente sabe que existem, com colegas, né? Eu acho que a gente ganha muito com isso, e acho que né, do ponto de vista da organização desse esforço, né, de conexão com a gestão pública, concordo contigo, Diana. Acho que é uma das funções que o IPEA tem que exercer, né, e já exerce, né, e a gente precisa também entender que essas atividades são desempenhadas, né? Enfim, acho que acompanhar também esse processo é importante para o próprio IPEA repensar também as suas estratégias, né? Uhum. É isso. Também, Danilo, só agradecer aí ao convite, aos organizadores, a oportunidade de dialogar. Eu acho que vocês começaram, né, essa agenda de webinário por conta aí do contexto Covid. Você traz perguntas sobre o que muda e a gente vê que essa agenda realmente ainda, né, tem longos desafios a serem enfrentados. Eu acho que vocês estão contribuindo também, né? Vamos colocar no próximo survey, Pedro, o quanto que os burocratas acessam ali também aos webinários, né? Porque eu acho que é uma maneira de comunicar as evidências de outras formas e tornar esse acesso mais próximo. Agradeço muito a oportunidade, pessoal. Obrigado. Eu vou passar agora a ler a agenda dos webinários aqui do IPEA, tá bom? Então, na próxima semana, o tema do webinário será o que a evidência nos diz a respeito da violência relacionada às drogas no Brasil. O palestrante será o Túlio Kahn, tá? E os debatedores serão Alexandre Cunha, do IPEA, e Carlos Chimo Brito, que é coordenador geral de pesquisa e formação da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No dia 12 do 5, haverá um seminário sobre organizações criminosas, questão do encarceramento, e quem será o palestrante será o professor da Universidade de Chicago, Benjamin Lessing, tá? Que tem estudado o Brasil e que está lançando um livro, e ele vai apresentar o livro dele. Tá? E o debatedor vai ser Helder Ferreira, que é um pesquisador do IPEA, que também trabalha nessa temática de violência. Aí, em seguida, no dia 19 do 5, haverá um webinário sobre a recuperação sustentável da economia brasileira, tá? Com a Carolina Genin, diretora do Programa de Clima do World Resource Institute Brasil, e o Zé Gustavo Feres, que é coordenador geral da Diretoria de Estudos Setoriais do IPEA. No dia 26 do 5, haverá um webinário sobre impactos de programas avaliados no âmbito do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, CEMAP, tá? E os palestrantes serão Miguel Fogel, do IPEA, Napoleão Luiz Costa da Silva, também do IPEA, e Alice Sacaro, pesquisadora do PNPD. Meu filho está fazendo um barulho aqui. É isso, gente. Essa é a agenda.
E fiquem... se cuidem, a Diana já está vacinada, já está. Agora nós aqui no Brasil temos que tomar bastante cuidado e fiquem seguros em casa, tá bom? Grande abraço e até o próximo seminário. Até mais, Até obrigada. mais. Obrigada, Obrigado, pessoal. pessoal. Tchau, tchau.